promoção. Produtos quilates no Atacado e Varejo. Pensou em joias? Carpa para sua pátria. Senhor dos Passos 89 e Copacabana. E procure nossa... Tá tudo barato aí, promoção aí, vamos aproveitar, senhor. Atacadão Biju, o magazine da moda. Atacadão Biju, alô, Saara! O magazine da moda. Alô, o maior atacado. Vai chegar na hora, Ei, Sil, você gestante que está aqui na Saara, não deixa... Ô, Nanda, mas como a Saara é grande e cheia de lojas... Bruxa Memeia é a... As ruas do que é hoje a Saara foram urbanizadas ainda no século XVIII, décadas antes da chegada da corte portuguesa no Brasil. A principal rua da região, a Rua da Alfândega, é também a mais antiga. Ela existia no século XVII com o nome de Caminho do Capoeiro-Sul. Fazia a ligação entre a várzea, começava na antiga Rua Direita, atual 1º de Março, e a Lagoa do Capoeiro-Sul, na chamada Boca do Sertão, caminho direto para Minas Gerais. E a gente brincava aqui com as outras crianças do local, jogávamos bola aqui na Saara. As famílias desciam porque moravam aqui, a maior parte morava em cima do comércio. 80% aqui dos comerciantes moravam em cima, dentro das lojas, né? Era loja de sobrado, então eles moravam, uma parte do sobrado era a residência deles. Bom, essa frequência já tinha aqui, grande parte já eram árabes, quer dizer, libaneses, sírios, egípcios, judeu. Tinha aqui portugueses também, italianos, gregos, mas a maior parte mesmo era concentrada em árabe e judeu. Falei, papai, eu não quero estudar, eu quero trabalhar. Papai se emocionou, as lágrimas. Ele voltou a dizer que nós éramos os juros que ele devia ao Brasil. E eu comecei a trabalhar com o papai com 14 anos. Nós tivemos uma loja em que as funcionárias, fomos os primeiros a uniformizar funcionários, fomos os primeiros a dar emprego às mulheres. Até 1716, quando passou a ser Rua da Alfândega, chamou-se também Rua da Quitanda do Marisco, Rua dos Governadores, porque nela ficava a residencial dos governadores. Rua de Santa Efigênia, Rua do Oratório de Pedra, porque o Oratório de Pedra nela existiu ali na esquina da Regente Feijó. Rua de São Gonçalo Garcia e, finalmente, Rua da Alfândega. A Rua Senhor dos Passos chamou-se originalmente Caminho de Fernão Gomes. Recebeu o nome atual por causa da capela que nela foi erguida em 1737, sob a invocação de Senhor dos Passos. Paralela a esta rua, a Rua Buenos Aires foi em outros tempos chamada de Rua do Hospício. Esta denominação veio do asilo fundado por frades capuchos italianos, num quarteirão próximo à Rua Direita. A partir de 1915, a antiga Rua do Hospício veio a se chamar Buenos Aires. Meu pai veio para o Rio tentar trabalhar com meu avô, nessa loja de varejo aqui para o comércio, atacado e varejo, enfim. E aí meu pai veio para cá morar, começou a dar certo, minha mãe veio com as minhas irmãs e eu nasci aqui no Rio. Eu já fui gerada e nascida no Rio e começaram a ter essa coisa. Antigamente a loja era uma loja de artigos finos para homens e crianças, né, que era camisas de cambraia de linho, que comprava rolos de tecido e mandava confeccionar no alfaiate e trazia isso para venda, mas era um modelo específico de camisa, aquela coisa de um punho mais largo, da gola alta. Acho que quando foi mudando, né, o progresso veio aparecendo, começou a surgir a moda, essa diferença de cortes e recortes de camisa, ele começou a pensar, acho que vou ter que pesquisar demais e saber demais sobre isso, vamos mudar o ramo. Vou para outro viés, e foi para o viés esportivo, talvez pela coisa do futebol, muito viva no Rio. Né? Quem criou a rádio, um homem chamado, uma lenda ainda vivo, graças a Deus, chamado Enio Carlos Bittencourt, nosso presidente. Enio Carlos Bittencourt, em 1985, eram umas cornetas,
essas cornetas que você vê em algumas igrejas ainda no interior, né? De longe você escuta de perto um som horroroso. E era numa salinha lá na rua Tomé de Souza. Começou ali. Chegou o homem cabelo de chapéu. Por onde ele passa, ele deixa sua marca. Quem nunca viu vai ver. Não é um forte, é um diabo. Pode crer. Está chegando a parada, fica ligado. Todos vão ficar bolados. Chegou o homem cabelo de chapéu. Tô sempre aqui na Seara aqui, comprando as coisas aqui, vendo as coisas aqui, os preços aqui é bom, gosto, sempre tá vindo aqui. E tô sempre aqui, a turma daqui me conhece, né? A turma... Bom, a turma aqui, todo mundo me conhece, passa pra lá e pra cá. Aí a turma fala, olha lá, o homem de chapéu de cabelo, olha lá o coração, olha o bigode dele e tal. Então eu sou muito conhecido aqui, todo mundo me conhece. Seu canal tá quanto? Essa aí tá R$20. Estava 30, agora tá 20. Eu sou nascido no Líbano, né? E vim com meus pais. De navio, uma viagem que durou aproximadamente 40 dias de viagem. E até nessa viagem aconteceu uma coisa engraçada, quase que eu viro francês, porque eu me perdi na França, né? Meus pais me procuraram umas 2 horas, 1h30 e me acharam, já no meio de uma patriçada também na França, em Paris. E me encontrou nessa rodinha cantando para a patriçada, umas musiquinhas que eu tinha aprendido quando criança e tal, e coisa. Bom, enfim. E prosseguimos viagem até chegar aqui no Brasil. Então, eu vim pro Saara de pequenininha, eu vinha, porque era a loja do meu pai, então eu vinha correr aqui, brincar, desde 6 anos, 7 anos de idade, que eu saía da escola e vinha pra cá. E brincava nas ruas, enfim, né? Tinha essa coisa, o quintal de casa um pouco, né? Era um pouco aqui o Saara. Me perdia porque era muito grande tudo pra mim, né? Enfim. E também continuei me perdendo adulta, eu só comecei a me situar de fato depois que eu vim trabalhar aqui. Vim pra cá em 91, e comecei a trabalhar com ele para ajudar, porque via que tinha algumas coisas que o progresso estava chegando e ele talvez não estivesse acompanhando, né, a coisa, um pouco desorganizado nas duplicatas, nas coisas para resolver, enfim, vim para ajudar e fiquei aqui direto trabalhando com ele, aprendendo sobre o comércio e aprendendo essa visão, essa profissão que é árdua e que não é fácil você ficar de segunda a sábado com o balcão, com a barriga no balcão, ralando e atendendo todo mundo. Atendendo pessoas incríveis, clientes super legais e clientes não tão legais, né? O Gabriel Habib foi meu pai, veio para o Rio de Janeiro, para o Brasil, fugido por questões religiosas. Nós somos cristãos e na época os muçulmanos não permitiam que os cristãos andassem apenas na calçada. Tinham que ir na rua e apanhavam. Papai veio para o Brasil, aqui fez um bairro chamado Areal, hoje Coelho Neto. Depois veio para a Rua da Alfândega, fez a primeira loja de varejo e trabalhou até que se expirou-se seu prazo. Papai amou o Brasil como se fosse a sua pequeno Líbano. Saara, vamos chegar, gente! Tá aí, né? Imagem bonita, maravilhosa. Estamos de excursión, venimos de Asunción de Paraguay, estamos recorriendo Copacabana, estamos en un hotel ahí en Copacabana, fuimos al Cristo Luz, al Pan de Azúcar, nos encanta la excursión, ahora vinimos a conocer esto, ¿verdad? Y en Saara, buenos precios. Buenísimos precios, nos gusta muchísimo y hicimos algunas compras. Bom demais! Sí, llevamos muchos regalos, muchos obsequios, llevamos obsequios a Paraguay. Como todas mujeres no podían ver ropa, era ropa. 10 de outubro de 1962. A Saara tem segurança, tinha ambulância, tem a rádio, tem banheiros. Se bem que nós temos uma promessa do atual prefeito
de que vai fazer aqui na Saara 2 banheiros, uma praça pública na República do Líbano. A Saara, o comércio aqui, ele sofreu algumas modificações. Até porque outrora nós trabalhávamos menos e faturávamos muito mais. Porque era concentrado aqui o atacado, que era o forte do comerciante aqui da Saara. Nós aqui vendíamos muito mais no atacado do que no varejo. Vamos agora apreciar o busto do Mascate, que foi ofertado pelo Estado do Rio de Janeiro, a Saara. Ali está a fita métrica, os tecidos e as bugigangas dentro do baú. E quando, há coisa de uns 20 anos, 25 anos, quando começaram a surgir os asiáticos, ainda o comércio estava mais ou menos. Chegou um ponto que foi crítico, que se não vem o asiático para a gente, foi um socorro. Porque ele veio aqui, dinamizou o comércio novamente. Está chegando a parada, fica ligado, todos vão ficar bolados. Chegou um homem, cabelo de chapéu. Depois começou a ver que a segurança precisava de uma comunicação. Fundou essa comunicação primeiro inicialmente com megafones, que era uma coisa que era como eles conseguiam chamar os seguranças para alertar sobre algum perigo ou sobre algum roubo. E depois foi melhorando isso. Fez a fundação da Rádio Saara, que hoje está bastante conhecida, que no início era um quartinho na Tomé de Souza, um negocinho cubículo que o operador operava em pé, não tinha nem como sentar, enfim. Mas que fazia essa função da comunicação, que era essencial e ainda é até hoje, para todo o conjunto de lojas, né? Ele é presidente do Saara há 26 anos, são 13 mandatos, 13 biênios, e acho que muito do que o Saara é hoje deve-se ao meu pai. Isso eu posso dizer e posso ter orgulho de falar sobre isso. Sendo reconhecido ou não, é merecimento dele, né? Agradou a pessoas, desagradou a outras, como vários outros, né, líderes. Isso acontece com os líderes, mas acho que hoje o Saara ser o que é conhecido tem muito dele, da disponibilidade dele, da dedicação dele, por vezes até em detrimento da família. Tá aqui madrugadas para verificar os seguranças se estavam dormindo ou não, sabe, arregaçar a manga e meter a mão nas obras que tinham que fazer. Ele sempre foi, a vida dele sempre foi muito Saara. Isso gerou alguns problemas na família, mas enfim, foi um sonho que ele viveu e só não está aqui nesse momento porque está com problemas de saúde. Rádio Saara, a voz do centro do Rio. Rádio Saara, a voz do centro do Rio. A Rádio Saara não é uma rádio, é um sistema de alto-falantes direcionais, não tem ondas, não é isso? E aí se criou a Rádio Saara, porque comunicar é tornar comum. 120 mil pessoas circulando, você tem gente procurando alguém, informes, documentos. A Rádio Saara passou a ser o quê? Um ponto de referência. Perda de documentos, crianças perdidas, pessoas procurando pessoas, notas de falecimento, notas de aniversário. A Rádio Saara, os nossos comerciais são jocosos, porque a gente faz o quê? A gente disputa o ouvinte na rua. Ele não está em casa, ele não está no seu carro, ele não está no seu trabalho, até pode estar, né? Porque grande parte dos nossos ouvintes são os comerciários. Então ficam ouvindo a Rádio Saara. Talvez você não deva encontrar isso em outro lugar, né? A Saara talvez seja um dos únicos em todo o mundo. Você que viaja, você sabe, você vai ao comércio árabe, você vai ao comércio judeu, você vai ao comércio chinês
que é uma realidade muito forte hoje na Saara. Eu acho que em todo o mundo a Saara não poderia ser diferente, né? Então, a Saara também tem isso, né? Essa importância daqui ser um lugar de muita paz. Tudo aqui é mais barato. Então, assim, se você for comprar em quantidade, quando vem assim, vem eu e ela trabalha também com escola, material também para escola. Brinquedos, sai mais em conta aqui, que a gente compra geralmente um montante, né? Aí sai mais em conta. E não é só também para trabalho, pra gente mesmo, bijuteria, porque mulher, a gente acabou de sair da loja, compra sapato, brinco, então sai tudo mais em conta pra gente. A gente considera eles uma família nossa, uma extensão da nossa família, porque nós nos damos muito bem, respeitamos o espaço um do outro, a cultura um do outro, e enfim, vivemos aqui numa harmonia total. Esse é a parte da convivência que deveria de servir até como modelo para a humanidade de como viver e conviver com o próximo. Que hoje estamos vivendo até num momento de um mundo muito agressivo, né? E eles deveriam pegar dessa pequena ONU que é a Saara aqui, pegar um pouquinho desse exemplo de vida. Sempre foi um prol da associação, da família Saara, que é uma coisa maior e como toda família tem as brigas, mas depois tem a conciliação, né? E eu tenho visto isso da minha visão de pequena e crescendo e vivenciando isso, vejo hoje com os chineses que chegaram. Você vê muitos chineses que trabalham nas lojas e moram nos sobrados, então você vê sábado à tarde, quando fecham as lojas todas, tem chineses que ficam ali descalços, jogando badminton na rua, sabe, curtindo o espaço de lazer delas, que já foi um dia o meu espaço de lazer e de outros imigrantes que chegaram. Então, ver que a história se repete com outra cultura, com outros povos. Demétrio Habib, símbolo vivo e modelo lapidado em cristal da palavra amigo. Aquele que tem um abraço mais terno, a palavra mais doce, o exemplo mais forte dessa luta de todos e de cada um. A você, Demétrio, a profunda reverência e o mais terno carinho de toda esta sua Saara, onde o seu nome está escrito no coração de todos nós. Saara. A Saara, além de uma pequena ONU, é um exemplo de harmonia para muitas famílias. Cada um com suas diferenças e gostos, mas com muito respeito. Uma história de famílias, trabalhando entre famílias e para famílias. E a Saara, como um comércio e como uma família, pessoas vêm e vão. Sendo assim, a família Saara é imortal. Não, a Saara não acaba, a Saara é imortal. A Saara é imortal. Chegou o homem cabelo de chapéu. Por onde ele passa, ele deixa sua marca. Quem nunca viu vai ver. Não é um forte, é um puteado. Pode crer. Está chegando a parada, fica ligado. Todos vão ficar bolados. Chegou o homem cabelo de chapéu. Chegou o homem cabelo de chapéu. Por onde ele passa, ele deixa sua marca. Quem nunca viu vai ver. Não é um forte, é um penteado. Pode crer. Está chegando na parada, fica ligado. Todos vão ficar bolados.